Olá pessoal, tudo bem? Olha só, nessa aula a gente vai falar aqui sobre grandezas proporcionais, diretamente proporcionais. Vamos estar falando aqui definição de grandezas e vamos estar também fazendo cálculo de grandezas proporcionais usando regra de 3 simples, tá bom? Quando nós falamos aí de proporcionalidade, às vezes vem aí na mente da pessoa uma série de coisas. E aí nós vamos começar aqui analisando as frações, tipo de frações equivalentes, para a gente relembrar bem com um pouco de regra de 3 simples e aproveitar e exemplificar a proporcionalidade. Então, pessoal, é o seguinte, vocês observam que aqui nós temos a 2 terços e nós temos aqui 6 nonos. Aqui eu já coloquei uma observação em relação ao produto dos meios, mas eu quero antes que vocês acompanhem isso. O que acontece? De 2 para 6, aqui foi multiplicado, é o mesmo que multiplicar por 3, né? 2 vezes 3, 6. A mesma coisa de 3 para 9. De 3 para 9, nós multiplicamos aqui por 3. Então, você observa que aqui a gente tem um certo padrão. A primeira aqui foi multiplicada por 3, a segunda também foi multiplicada por 3. Considerando de 2 para 6 e de 3 para 9, a gente tem esse fator aqui, né, usado para a gente encontrar uma fração equivalente. Vocês observam que aconteceu na mesma razão. Se foi multiplicado por 3, a de cima, a de baixo também foi. Uma outra coisa, se você observar, 2 sobre 3, né, é a mesma coisa. Aí se você dividir, por exemplo, 2 dividido por 3, você, né, 2 dividido por 3, você encontra. Aqui daria 0 e você acrescentaria aqui o 0 ao 2, transformando isso aqui em essas duas unidades em centésimos, né? Então, 20 dividido em décimos, perdão, em décimos. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, para 22. Aqui, se eu continuar, vai dar uma dízima periódica, certo? Então, se eu dividir esse número, o numerador pelo denominador, dá exatamente, né, 2 terços, é a mesma coisa que 0,6 infinitamente, uma dízima periódica. Olha o que acontece quando eu divido aqui, né, o 6 dividido por 9. 6 dividido por 9 também dá 0, porque 6 é menor. Eu acrescento, coloco vírgula e transformo esse 6 em décimos agora. 60 dividido por 9, quando eu pego aqui 60 dividido por 9, também dá 6, porque 6 vezes 9 dá 54. 54 para 60, né, vai sobrar também 6. E aí, se eu for dividir isso aqui, observe que se eu acrescentar outro zero, vai ficar 60 novamente. Vai dar 6 também. Então, tem problema. O que acontece? Que 6 nonos também é igual a 0,6. Isso aqui, pessoal, já fica claro também por essa parte. Ó, né? No momento que nós fizemos aqui essa igualdade aqui, independentemente da maneira que ele é escrito, tem que representar o mesmo número. Se 2 terços, aqui, 2 terços iguais a 6 sobre 9, então tem que dar o mesmo número decimal. Isso aqui só chamando a atenção aí de vocês, tá certo? Agora, observem isso aqui. Se eu pegar o 3 e dividir por 2, dá 1,5. Se eu pegar o 9 e dividir por 3, também dá 1,5. O que isso quer dizer? Que de 2 para 3, eu multipliquei por 1,5, tá? E de 6 para 9, multipliquei por 1,5. Tá certo? Se você multiplicar 6 vezes 1,5, dá 9.
2 vezes 1,5 dá 3. Então, a proporção aqui ela aconteceu tanto nessa razão aqui de numeradores, né? Se você considerar do 2 para o 6 e do 3 para o 9, foi multiplicado por 3, né? Nós vimos no início. E se você considerar do numerador para o denominador, também o fator é o mesmo número que foi multiplicado de cima para o de baixo, tá bom? Então, assim, isso aí são números proporcionais. E quando nós falamos de grandezas proporcionais é tudo aquilo que pode ser medido, né? Por exemplo, velocidade, né? Velocidade média, a altura, a massa, capacidade, volume, tá? Então, aí nós estamos falando de grandeza, valor, quantidades, por exemplo, a quantidade de gasolinas no seu carro. Então, tudo isso são grandezas. A velocidade média, assim como a distância também. A distância nós podemos usar se for uma distância, né? Entre cidades, por exemplo, nós usamos o quilômetros. Então, se for distância entre duas pessoas dentro de um ambiente, usamos metros e assim por diante, tá? Então, isso aí são grandezas. Se uma grandeza aumenta e a outra aumenta, seguindo a mesma razão, nós dizemos que são grandezas diretamente proporcionais. Quando isso ocorre, o produto dos meios, 3 vezes 6, por exemplo, é igual ao produto dos extremos, aqui 2 vezes 9. Observe que aqui dá 18 e aqui também dá 18. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso é uma parte muito boa, porque às vezes o professor pode dizer o seguinte: calcule o valor de x, né? Aí vem assim, olha, 4 quintos igual a 12 sobre x. Então, basta você lembrar que é o seguinte, o produto dos meios, se aqui está dizendo uma igualdade, olha, é porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, basta você pegar o produto dos meios, que é 4 vezes x, vezes o produto dos extremos. O produto dos meios aqui é 5 vezes 12. Eu coloquei aqui, essa ordem não tem problema. 5 vezes 12, está aqui no segundo membro, é a mesma coisa que 4 vezes 5. Então, x é igual a 4 vezes 5. Aliás, 5 vezes 12 dá 60. E esse 4 que está multiplicando, ele vai dividindo, tá certo? Então, aqui fica 60 dividido por 4. Logo, x é igual a 15. Observe aqui o seguinte, que de 4 para 12 é multiplicado por quanto? Por 3. Se eu multiplicar 5 vezes 3, vai dar quanto? 15. Exatamente o valor que nós temos aí. Então, assim, quando vier um valor, uma questão nesse estilo, você basta multiplicar em cruz. Olha aqui, 7 sobre, sei lá, 10 é igual a 21 sobre x. Eu vou inverter essa ordem do x aqui, tá? Eu vou fazer assim. Eu vou colocar x sobre 50. Esse x ele pode aparecer aqui em qualquer um dos lugares, tá? Então, o produto dos meios. Aqui eu tenho 10 vezes x igual a 5 vezes... Aliás, 50 vezes 7. X é igual a 5 vezes 7, 35, né? Então, acrescento 0. Divido aqui por 10. Esse 10 está multiplicando, vem dividindo. X é igual... Esse 0 vai embora. E aí fica 35 dividido por 1, 35. Então, x é igual a 35. Bem prático, pessoal. Bem fácil esse cálculo. Aqui pode vir, né, nesse estilo, né? Às vezes o professor usa essa parte sem contextualização. Calcule o valor de x, tal. E quando vier contextualizado, aí você vai montar a situação problema. Você vai pegar os dados direitinho e vai montar. Aqui eu tenho um probleminha bem básico, tá bom? Olha, para fazer 3 bolos,
Maria gastou 8 ovos. Então eu já posso até pegar isso aqui, olha. 3 bolos. Deixa eu ver aqui. 3 bolos. Ó, eu vou botar aqui nessa coluna, eu vou usar bolos. Nessa outra eu vou usar ovos, tá certo? Então, 3 bolos, ela gastou quantos ovos? 8 ovos. Quantos ovos gastará para fazer 6 bolos? Então aqui eu já boto aqui 6, que são bolos, e ovos eu não sei. Então eu representei por uma letra, tá bom? E aí, pessoal, uma grandeza, aqui é bolos, né, a quantidade, né, de bolos. E a outra grandeza, né, a quantidade de ovos. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que à medida que eu aumentar a quantidade de bolos, eu vou precisar de mais ingredientes, tá? E aqui já fica uma coisa bem bacana, tá bom? Para a gente estar resolvendo isso aqui. Porque existe aí alguns caminhos, tá? Mas eu vou aplicar o mesmo caminho que eu apliquei lá antes. Eu vou pegar o produto dos meios igual ao produto dos extremos, tá bom? Só multiplicar em cruz, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu vou pegar aqui, eu já vou pegar 3 vezes x, tá? 3 vezes x igual a 6 vezes 8. Aí vai ficar x, aqui está multiplicando, já vou deixar para ele dividindo. Pessoal, tanto faz você multiplicar 6 vezes 8, como está simplificando, tá? Eu vou pegar aqui 6 vezes 8 dividido por 3. X é igual, 6 vezes 8 dá 48, né? E aí, quanto é 48 dividido por 3? 48 dividido por 3 dá 16. Se você achar esse caminho longo, faça isto, daqui eu gosto muito de fazer essa parte, ó. Eu pego 6 dividido por 3. Quanto que é 6 dividido por 3? Dá 2. 2 vezes, aí fica só 2 vezes 8. 2 vezes 8 dá quanto? 2 vezes 8, 16. Então, assim, acaba sendo mais prático, tá? Eu trabalho muito com simplificação. Então, x igual a 16. Você trabalha essa simplificaçãozinha bem rápido. Mas aqui você poderia fazer assim, olha. X é igual a 6 vezes 8. Dá exatamente 48. E 48 dividido por 3. Quando você dividir, vai dar exatamente 16. É porque eu gosto de trabalhar com simplificação, acho bem mais prático, tá? Vamos aqui um último exemplo. Aqui diz o seguinte, nesse último exemplo, deixa eu ver, o último exemplo aqui é este. Uma impressora imprime 50 folhas em 3 minutos. Olha só, em 3 minutos, ela imprime 50 folhas. Quantos minutos ela gastará para imprimir 500 folhas? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui duas tabelinhas, ó, folhas e aqui tempo, né? Minutos. 50 folhas foi quanto? 3 minutos. 500 folhas são quantos minutos? Aí é o seguinte, não sabemos, então vamos representar por uma letra, né? Colocar o x. E aí, pessoal, grandezas o quê? Diretamente proporcionais, né? Porque à medida que ela tem que imprimir mais páginas, ela vai gastar mais tempo, tá bom? Então, você vai fazer o mesmo joguinho aí, olha, chamado cruz credo, regra de 3, simples. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vou pegar aqui 50 vezes x é igual a 500 vezes 3. E aí eu pego o seguinte, x é igual a 500 vezes 3 dividido por 50. Aí você querendo já bota os 1.500. Eu não gosto, não vou muito, né, por essa parte. Eu vou mais pela simplificação, mas fica a critério, eu mostro aqui do ladinho. Aqui você pode cortar esse zero com esse. Aí você pode pegar aqui o seguinte, olha só. Você divide bem aqui, 50 dividido por 5 dá quanto? 5 dividido por 5 dá 1, então 50 dividido por 5, 10.
Então, isso aqui fica 10, né? Vezes 3. E 10 vezes 3 igual a 30. Então, aí eu fiz simplificando, não fui por números grandes. Mas aí, pessoal, você pode fazer assim, ó. Vou apagar porque você já tem. Vou fazer para cá, né? O que que acontece? Você chegando aqui, você poderia pegar esse caminho. 50x igual a quanto? 3 vezes 500, que dá 1.500. Então, você agora leva o 50 dividindo. Então, x é igual, aí corta esse com esse, tá? Ficou 150 dividido por 5. 15 dividido por 5 dá 3. E 0 dividido por 5 dá 0. Você encontra o mesmo valor, tá bom? Aí tem as duas maneiras de você estar resolvendo. Aí fica a critério qual você vai usar, ok? Bom, essas questões aqui são a nível de ensino fundamental, tá bom? Eu trago um exemplo aqui nesse conteúdo de ensino fundamental, bem básico, os exemplos para vocês estarem praticando e tirando alguma dúvida. Quando vier já montado dessa forma, o professor dizer assim, calcule o valor de x, é só multiplicar cruzado, tá bom? Se não vier montado, tiver o problema, eu aconselho você a estar fazendo isso aqui, ó. Monta uma tabelazinha, de um lado bota uma variável, uma grandeza, do outro a outra grandeza, e monta uma abaixo da outra, ok? Forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Nosso próximo vídeo nós vamos falar das grandezas inversamente proporcionais.